está a profissão hoje em dia? A profissão de quadrinista, ela vive no Brasil um dos seus melhores momentos, né? A gente tem várias possibilidades do artista começar publicando seu próprio material, desde uma websérie, que ele pode começar a fazer a sua própria história através da internet e conseguindo mais fãs e mais leitores, que podem no futuro até financiar esse álbum mesmo para ele virar um álbum impresso. Fora isso, a gente tem várias leis de incentivo que possibilitam que os artistas consigam captar alguma verba através de leis de incentivo do governo estadual e federal, que você pode produzir o seu próprio álbum, né? Existem algumas portarias específicas para a história em quadrinho. E tem os crowdfunding, né? Que é a captação pública de recursos. Você lança um projeto e tenta, através dos fãs, financiar ele. Então é um momento que os artistas não dependem muito mais das editoras, de serem aprovados ou não para começar a publicar, né? E eles podem sozinhos começar o seu trabalho e você tem mais possibilidades. A gente está tendo muitos eventos, né? Uma invasão de eventos de histórias em quadrinhos e mangás no Brasil. Então é uma ótima oportunidade para os artistas que estão começando. É bem diferente de quando eu comecei, né, que a gente ainda dependia de muitas editoras para conseguir publicar alguma coisa. Tipo, era quase impossível o artista publicar alguma coisa autoral se não fosse através de um fanzine, uma coisa mais independente, com baixa qualidade, né? Porque a gente tem que contar também o avanço dos processos de produção, né? Seja através dos mecanismos digitais, softwares e maneiras de como representar o desenho, até o processo gráfico mesmo, né? A maneira de como imprimir ficou muito mais barato, mais fácil, com mais acesso para todos os artistas. Então, mesmo uma revista independente, ela pode ter uma qualidade tão boa ou melhor do que uma revista de uma grande editora, né? Por causa do acesso e as possibilidades do processo gráfico. Então, acho que a profissão hoje está muito melhor. O que estuda na faculdade? Tem alguma coisa que é necessária saber antes disso? Não existe uma faculdade específica aqui no Brasil de história em quadrinhos, né? A gente tem algumas matérias em determinados cursos relacionados a artes, então a gente vai ter um leque hoje até relativamente grande do que a gente já teve algum tempo atrás. A gente tem os cursos de artes visuais, de design, design de games, design de animação. Então você tem bastante possibilidade de estudos de cursos superiores nessa área. Eu acho necessário que haja algum conhecimento anterior, né, à faculdade, porque na faculdade em si ela não vai ter tempo e possibilidade de ensinar a técnica de representação da imagem, de anatomia, de perspectiva, né? A universidade acaba ficando um pouco mais focada nos conceitos, né? Que são tão importantes quanto a técnica, mas que se você não tiver cursos paralelos ou anteriores ao curso superior, talvez você não consiga aproveitar o melhor que a faculdade pode te dar, porque você não vai ter ferramentas e capacidade de aproveitar aquilo que está sendo te passado naquele momento. Então, alguns cursos eliminaram as provas de aptidão, que eu acho um erro, particularmente, assim, eu acho que precisa ter um filtro, já que a universidade não vai ter essa possibilidade de ensinar um a um a como usa determinados materiais ou como desenvolve determinadas técnicas. É impossível para um professor sentar do lado de um aluno de cada vez e mostrar ali para ele, como acontece em outros cursos, né, que não acadêmicos, onde você tem turmas menores, onde dá para o professor ter mais atenção e olhar cada detalhe do trabalho do cara, porque para uma profissão de mangaka ou de quadrinista, que na verdade é mais ou menos a mesma coisa, só que com idiomas diferentes, você precisa ter um domínio técnico da linguagem do desenho muito grande para poder
conseguir fazer angulações diferentes, conseguir desenhar. A demanda de volume de trabalho é muito maior para um quadrinista do que para um artista plástico ou que para um designer. Você vai precisar fazer muito mais volume de desenho e para isso precisa ter um conhecimento técnico. Onde buscar as melhores atualizações da profissão? Eu acho que não existe um lugar específico, né? Eu acho que existem vários lugares e o ideal é que o aluno ou o candidato a um profissional nessa área busque o maior número possível, desde vídeos na internet, escolas especializadas, que hoje a gente tem algumas no Brasil, livros, né? Que hoje também está muito mais fácil a gente ter acesso. Há alguns anos atrás eram difíceis, a gente quase não tinha livros traduzidos para o Brasil ou acesso mesmo a algum material internacional. Hoje, felizmente, está tudo na net, você pode baixar ou você pode comprar através do Amazon, né? Dá para pedir direto para cá. Então, e fora isso, você tem como acompanhar determinados artistas, né? Então, antes, quando eu comecei, por exemplo, a gente só conseguia ver o trabalho de um determinado artista que gostava quando ele publicava alguma coisa. Hoje, os novos estudantes e pretendentes a futuros artistas conseguem acompanhar o dia a dia do artista preferido dele. Como que é a prancheta do cara, que material que ele usa, o que ele faz no dia a dia, como ele organiza o dia a dia. Então isso é uma informação muito importante, que está fácil acesso para qualquer pessoa, né? Você consegue seguir o cara, sei lá, na página dele no Facebook, no Instagram. Normalmente os artistas alimentam outros veículos também, Tumblr, blogs, DeviantArts, né? Então está muito mais fácil, e aí eu não acredito que haja só uma fonte. O artista precisa percorrer o maior número de fontes possíveis, desde cursos, livros, vídeos e o acompanhamento diário desses artistas, né? Que aí você consegue evoluir com mais facilidade e não acreditando numa mídia única. Quais as características de sucesso na profissão? Eu acho uma das coisas fundamentais, assim, primeiro é curtir o que faz, precisa ter prazer nisso, né? As profissões artísticas normalmente exigem muito dos profissionais, aí no começo às vezes sem retorno nenhum, né? Você vai ser super exigido para produzir muito, com alta qualidade, e talvez você não vai ganhar nada no começo, né? Vai produzir material para você mesmo, para os amigos, produzindo revistas independentes e tal, mas esse processo é uma experiência muito válida, assim, de conseguir fazer o processo todo, a princípio sozinho, né? Então eu acho que o número um é curtir muito, assim, para ter sucesso. E aí, lógico, que depois vem outras questões, né? De conhecimento técnico real sobre aquilo que você quer e o estilo que você quer chegar, né? Conhecimentos de materiais e softwares, que hoje não dá para nenhum artista gráfico ou quadrinista ou designer sobreviver sem ajuda de nenhum software. Os softwares não são inimigos dos artistas, ao contrário, eles são ferramentas que devem ser usadas, né? Quais os pontos negativos da profissão? Os pontos negativos, eu não consigo ver muitos pontos negativos assim. Eu acho que um dos piores é a falta de tempo, né? Você acaba tendo que dedicar muito tempo para produzir as coisas e você acaba perdendo um pouco de tempo para outras coisas do dia a dia, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. A vida de artista, normalmente a gente fala que não é uma profissão, é um sacerdócio, assim, né? O cara não dá 6 horas e acabou o expediente, né? Um artista está sempre pensando nos próximos projetos, em coisas que ele ainda tem que fazer e não conseguiu, em técnicas que ele precisa melhorar e ainda não melhorou, ou novos conhecimentos que ele precisa adquirir, seja técnicas mesmo de desenho ou de acabamento do desenho, né? Então, é mais ou menos isso. Qual o perfil ideal do jovem para exercer esta profissão?
Eu acho que aí envolve a pergunta anterior. Eu acho que o perfil ideal, assim, é primeiro gostar, né? Você precisa realmente descobrir se é isso que você quer, se você tem prazer em ficar 10 horas sentado na prancheta ali produzindo. Oi, tudo bem? Né? Então isso é importante que o artista saiba, se ele descobrir isso é uma característica, né? Se você gosta de desenhar só ou se você gosta de realmente produzir, de ficar horas e horas, dias e dias. Então acho que essa é uma característica fundamental para o jovem curtir desenhar, né? Porque vai demandar bastante tempo, né? E ter interesse em coisas diversas, né? Um bom contador de história é um cara interessado em tudo, desde astrologia, física quântica, a história da humanidade, antropologia, né? Então, um artista de quadrinho normalmente deve alimentar esse interesse sobre coisas diversas, porque normalmente você vai desenhar muitas coisas diferentes. Às vezes você pode desenhar um título que é sobre selva, sobre floresta, você vai ter que fazer uma pesquisa de como são as espécies de árvores, de plantas, de animais que vivem na determinada região que você vai fazer, ou se você vai fazer uma história de ficção científica, que você precisa de pesquisa sobre como que vai ser as casas no futuro, os carros, as roupas. Então, você precisa se aprofundar em várias coisas assim. Então, ter interesse sobre coisas diversas, sobre entender a profissão dos outros. Eu sempre falo que artista, essa é uma ótima possibilidade assim, quando você tem esse interesse por tudo do mundo, né, que normalmente as profissões te possibilitam a entender só as coisas relacionadas àquela profissão, né? Então, um advogado, normalmente ele vai entender ali sobre as leis, né, sobre as coisas ligadas ao dia a dia da profissão dele. Um artista, a cada projeto vai haver novos interesses, né? Vão ter novas coisas que ele precisa aprender e fazer. Então, uma característica que eu acho importante também é ser um cara curioso sobre outras coisas no mundo. Que matemática é usada nessa profissão? Na profissão de desenhista é usado muito matemática, né? Toda a técnica de representação de anatomia que a gente vai fazer aqui foi elaborado na antiguidade por matemáticos, né? Então a gente vai desde o conceito clássico aqui do teorema de Pitágoras, que é os triângulos, retângulos. Então, se eu duplicar essa forma, vou ter uma forma gêmea, aí se eu dividir aqui, ó, eu já tenho a metade exata desse espaço. E aqui eu tenho 4 outros retângulos áureos. Aí eu continuo subdividindo, ó, eu encontro 1/4. Né? Aqui vai ser a metade, aqui vai ser 1/4. Aí, ó, se eu continuar nessa subdivisão, fazendo aqui, a gente vai acabar encontrando 1/8, que é a proporção que a gente usa para representar uma figura idealizada, assim, uma figura, o ideal de beleza e de proporção, que vem desse conceito clássico grego, né? Então, ó, agora eu tenho aqui 8 partes iguais, não está tão perfeito, mas a ideia é mais ou menos essa, e aí eu posso utilizá-la para representar uma figura humana dentro dos parâmetros o qual a gente usa para as histórias em quadrinhos. Tudo bom? Eu vi os desenhos lá. Eu vi uma entrevista aí. Eu vi os desenhos lá. Não dá pra fazer sentado, né? Tá? Então, ó, quando eu vou desenhar um corpo mesmo,
Aí eu vou usar um instrumento de medida, vou usar um lápis aqui. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Um, dois, três. Aí, ó, medida do lateral. A gente vai usar a cabeça como parâmetro de proporção, assim como a gente tem aqui, né? Então, toda essa técnica de representação da figura surge através do estudo dos matemáticos em cima da figura humana. Né? Isso foi feito na antiguidade, na Grécia Antiga, e ressurgiu na Renascença, né? Os artistas renascentistas, o Leonardo, Michelangelo, Rafael, eles resgataram esse conhecimento que ficou perdido durante um tempo, né, e começaram a aplicar de volta nas obras dele, né, na proporção da figura, na tridimensionalidade, na perspectiva, né, na criação de um método da representação da figura humana, que é o que a gente usa até hoje, assim, com pequenas adaptações.